e enche o céu. Grande amor, amor que abrange a todo mundo, atinge a mim. Fez um sacrifício infinito, de um valor imenso e inaltível, dando-nos o seu Filho bendito. Calculai o amor de Deus. Grande amor, amor de Deus, enche a terra, enche o céu. Grande amor, amor que abrange todo mundo, atinge a mim. Grande foi o meu pecado, triste e perigoso o meu estado, mas o amor que nunca foi sondado me salvou, o amor de Deus. Oh, glória. Grande amor, amor de Deus, enche a terra, enche o céu. Grande amor, amor que abrange a todo mundo, atinge a mim. Foi quem perdoou os meus pecadores, rogos atendeu e malfeitores, quem sarou os nobres sofredores. Esse amor de Deus, glória, aleluia. Grande amor, amor de Deus, enche as terras, enche o céu. Grande amor que abrange tudo e já me. Ô, Chico, dá mais um aqui enquanto você descansa um pouquinho aí. 456. Cansa. 456? É. O que é 456? Fonte transbordante. Puxa aí. É. 4 transbordante. Toma posse dessa canção, hein? Oh, que fonte transbordante, mais profunda que o mar, é de Deus amor imenso, que Jesus me veio dar. Ele me abriu a porta e me reconciliou. Seu sangue derramado para Deus me consagrou. Como a pomba perseguida e cansado estava eu, glória, aleluia. Mas Jesus jamais rejeita quem buscar abrigo seu. Ele me abriu a porta e me reconciliou, por seu sangue derramado para Deus me consagrou. Graça abundantemente sobre mim já derramou.
abundou o pecado, graça superabundou. Ele me abriu a porta e me reconciliou, por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Quando alvorecer meu dia, com Jesus irei para o céu. Eu exaltarei para sempre, pois salvou o perdido réu. Glória, aleluia. Ele me abriu a porta e me reconciliou, por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Um pouquinho d'água lá, pai. Quer um pouquinho d'água? Precisar? Um pouquinho, só um pouquinho, tá? 3 dedinhos d'água. Irmãos, estou feliz porque Deus tem me concedido essa oportunidade de estar aqui com os irmãos. O irmão Elias já tinha me falado em outras vezes, mas hoje foi o dia que Deus preparou. Amém? E eu quero, juntamente com os irmãos, meditar um pouquinho em um trecho da palavra de Deus que Deus tem colocado no meu coração já faz alguns dias. Está no livro de Jó, no capítulo 14. Deus tem sido misericordioso para conosco, para comigo, para todos. Se nós for procurar um milagre de Deus na nossa vida, às vezes você não vai encontrar. Sabe por quê? Porque as nossas orações são respondidas da maneira que Deus quer, não da maneira que nós queremos. Certo? Jó 14, o verso 7, 8 e 9. Então, muitas das vezes nós estamos esperando de Deus uma determinada resposta para as nossas orações, mas Deus tem outra. E o que nós devemos buscar de Deus? A graça para entender e aceitar a perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Posso ler? Amém. Jó capítulo 14, versículos 7, 8 e 9. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará, e ramos dará como uma planta nova. Glória a Deus. Aleluia. Os irmãos conhecem um pouquinho a história de Jó? Pode sentar, irmãos. Pode sentar. Jó foi um homem observado por Deus. Mais um detalhe na vida de Jó: observado também por Satanás. Complexo, né? Por que eu digo isso? A palavra de Deus nos diz que determinado dia Satanás se apresentou. Tão audacioso ele é, né? Chegou perto de Deus, falou. Deus falou com ele: você está vendo Jó? Cara íntegro, cara santo, que me busca, que me adora, que me respeita. Aí Satanás falou para Deus assim: claro, você dá tudo para ele. É fácil. É tranquilo, né? Quando alguém dá tudo para a gente, é tranquilo e agradável. Mas Deus é conhecedor do nosso coração. Conhece o meu coração, aquilo que eu não falo para ninguém. Deus conhece. Aquilo que vocês não falam para ninguém, nunca falaram. Deus, na sua onisciência, Ele está aí, Ele está aí dentro e Ele sabe o que está aí. Então Deus tinha tanta confiança em Jó que Deus falou com ele: vai lá, tira tudo que ele tem. Tira. Só não toca na vida dele.
Irmãos, a Bíblia diz que Jó perdeu tudo. Jó tinha bois, tinha terras, tinha servos, tinha filhos e filhas. Chegou um mensageiro certo dia, falou: Jó, passou um ladrão lá, levou todos os seus bens. Mataram os servos, só ficou eu para contar para vocês, caso. Antes que esse terminasse o assunto, chega o outro. Fala: Jó, seus filhos estavam festejando lá, o galpão caiu, matou todos, e todos que estavam juntos, só ficou eu para contar para vocês. Antes que esse terminasse, chegava o outro com uma outra má notícia. Mas a Bíblia diz que Jó era íntegro e de oração. Jó orava para ele e pelos outros. E o dia que ele cismava que os filhos não estavam bem, ele ia lá fazer sacrifício e orações a favor dos filhos, para que os filhos não se perdessem. Então, Satanás tirou tudo dele. Mas Jó continuou prostrado nos pés do Senhor, adorando. Satanás não ficou satisfeito, voltou e falou: tira mais coisa dele, para ver se ele vai te adorar, para você ver se ele não vai blasfemar. Deus falou assim: então tá, só não toca na vida dele. Satanás colocou uma doença em Jó. A Bíblia diz que da planta dos pés ao alto da cabeça, ele estava todo leproso. Eu não sei se vocês já viram uma pessoa leprosa, ou com alguma ferida aberta. O cheiro incomoda, a dor. E a Bíblia diz que Jó se assentava nas cinzas e se coçava com carne de pedra, de telha, alguma coisa assim. A situação de Jó ficou deprimente. Mesmo assim, Jó não se afastou de Deus. Vieram alguns amigos, olhou para ele: isso aí é pecado. Com certeza ele pecou e escondeu. Pecado não confessado. Então, irmãos, determinadas épocas da nossa vida, até quem está perto de nós nos condena. Sabe por quê? Porque o homem, ele só vê aqui, ele só vê por fora. Mas existe um Deus nos céus. Glória a Deus. Existe o Deus de Jó, que ele vê por dentro do coração. E existe um Deus também que conhece até onde você e eu podemos ir. E a esposa de Jó, a essa altura, ele já não estava em casa, porque leproso não podia ficar em casa. Depois ficava fora, afastado, porque era considerado imundo. A esposa de Jó vira e fala assim: amaldiçoa esse Deus e morre, cara. Você não vale mais nada. Você não tem mais nada. Amaldiçoa esse Deus, não existe disso. Mas Jó, com toda a força da alma dele, ele falou: falas como uma louca mulher. E Jó simplesmente adorou ao Senhor. A Bíblia diz que ele se prostrou e adorou. Ou seja, mesmo na dificuldade de Jó, mesmo no desprezo de Jó, mesmo na solidão de Jó, ele não deixou de adorar a Deus. Glória a Deus. Quando vocês tiverem tempo, lê toda a história. Vai chegar no capítulo 14, onde eu li. Deus fala através da boca de Jó. Ainda que uma árvore cortada, queimada, ao cheiro das árvores, ela brotará. Irmãos, um determinado pastor comprou um quintal, tinha algumas árvores, assim, uns pés de manga, um pé de abacate novo, bem pertinho dele. Aí ele pediu autorização na prefeitura, mandou cortar todas aquelas árvores, ele queria fazer uma casa boa, né, uma casa bonita, e as árvores iam atrapalhar. O que ele fez? Ele pediu autorização e cortou as árvores. Só que ele não ficou atento ao serviço dos rapazes. O pé de abacate foi só cerrado. Ficou o toquinho lá com as raizinhas. Mas o povo foi embora, tudo bem. E aí o pastor observou e falou: esse pé de abacate vai me dar trabalho. Tudo que queimava na obra, ele mandava queimar lá em cima daquele toco do pé de abacate. Tudo que era cimento velho, jogava lá. Mas um brotinho insistiu em aparecer.
E o pé de abacate perto do muro, ou seja, o abacate quando ele cresce muito, a raiz estoura tudo, né? Não sei se você já viu. Ele fez tudo para matar o pé de abacate. Quer saber uma coisa? O pé de abacate está lá. Todo ano dá abacate que não acaba mais. Não adianta, não adianta. A minha vida, a sua vida, Satanás pode cortar, pode queimar. Mas se as nossas raízes estiverem firmes, estiverem fundas em Deus, ao cheiro das águas, na primeira oportunidade que Deus te der, você vai florescer. Glória a Deus, aleluia. Sabe por quê? O que você está vivendo aqui, hoje, eu não sei. O que você viveu lá atrás, eu também não sei. Mas vou te contar uma coisa bem rapidinho. Eu conheci um homem em São Paulo, usuário de droga. E eu cristã. Falei, Jesus, nunca mais esse rapaz me veio. Porque no primeiro dia que a gente se viu, ele colocou um pino assim e cheirou tudo. Falei, Jesus, esse cara nunca mais me viu. Não é isso que eu quero. Peguei a perua para ir embora, Deus falou comigo. Eu não trouxe a sua vida até aqui para você fugir do que eu tenho para você. Você vai ajudar ele. Aí eu assustei, porque eu conheço a voz de Deus. E eu sei o peso de não obedecer à voz de Deus. Eu sei a responsabilidade que é quando Deus dispensa um tempo para falar comigo, para falar com você. Falei, Senhor, então me ajuda. Passaram alguns dias, alguns meses, algumas semanas, alguns meses. Ele me pediu um casamento. Dentro do meu coração, eu falei, quero não. E ele insistiu. Sabe o que aconteceu? Eu casei com ele. Casei com ele, fomos para a igreja, coisa linda. Viemos para Minas, chegou aquele que teve uma recaída. Irmãos, pensa em sofrimento e multiplica. Eu ficava 2 horas sentada no meio fio de uma rua, na ponta de uma boca de fumo, esperando ele aparecer. E eu chorava e falava assim, até quando, Deus? E Deus sempre me acalmava o coração, cuida dele. E eu ouvia aquela voz, era inconfundível, eu não podia desobedecer porque é o meu Deus falando comigo. Chegou que ele teve a primeira recaída. Eu estremeci, eu nunca tinha visto, nunca tinha convivido. Irmãos, e foi luta. Eu chegava em casa, ele estava nu, porque não aguentava nem com a roupa. De droga, era muita droga. Um dia eu olhei e falei, meu Deus, eu não quero mais. Eu estou desanimada. Eu não aguento. Ainda há esperança para a árvore, mesmo que cortada. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Entre lágrimas, cansaço, raiva, birra, dor, Deus falava comigo. Ajuda ele. Passaram 9 anos. Ele um dia falou para mim, eu não vou destruir a sua vida, eu vou voltar para trás. Eu falei, ok. Me largou e foi embora. Passaram 10 dias, ele voltou. Ele voltou, quando eu olhei, eu falei, hoje eu esfolo ele. Hoje ele me paga. A mesma voz falou no meu coração, nos meus ouvidos. Resgata, cuida que o tempo é pouco. Irmãos, eu estremeci porque eu senti que realmente o tempo estava acabando, mas não era meu, era dele. Falei, Senhor, eis-me aqui, eu vou fazer. Eu não sei até onde eu vou, mas eu estou indo. Um dia eu estava costurando, ele chegou, falou assim com a minha irmã, pastor Gilvan está na igreja? O pastor Gilvan era nosso pastor da época do bairro. A minha irmã falou assim, ele está no gabinete. Irmãos, ele foi lá. Eu não fui com ele, eu não tive coragem. Eu falei, vai, eu vou ficar aqui.
Eu não sei o que foi tratado naquele gabinete, mas eu vou te falar uma coisa. Eu sei que Deus estava naquele lugar. Aleluia. Eu sei porque quando ele voltou, irmãos, ele era um outro homem. Aleluia. Ele era um outro homem. E eu falei no meu coração, Jesus, assim dá para levar. Irmãos, eu vi aquele homem na sarjeta. Ele não tinha um colchão, ele tinha a roupa do corpo e uma maleta de roupa. Ele não tinha mais nada. Eu vi esse cara se reerguer. Ele construiu 2 oficinas mecânicas. Ele construiu casa pro filho. Esse cara faleceu faz 1 ano e 9 meses. Deus livre. Mas eu entreguei ele limpo nas mãos de Deus. E quando ele faleceu, Deus esclareceu no meu coração. Para isso que eu te chamei. Irmãos, uma alma rendida aos pés do Senhor vale mais que o mundo inteiro. Eu não sei o que as pessoas têm falado no ouvido de vocês. Eu não sei o que a família tem falado. Eu sei que podem ser coisas duras. Eu sei. Porque eu vivi isso. Eu vivi isso dentro da minha casa. E se a pessoa não estiver diante de Deus, o que sai daqui é só podridão. Mas uma coisa eu falo para vocês nessa noite. Deus está falando para você nessa noite. Ainda há esperança para a sua vida. Não importa se você está cortado a toco, mas você tem raiz. E a palavra de Deus é água da vida. Para regar nossas raízes nessa noite. Para quê? Para amanhã você ter um broto, um renovo, um brotinho, e você reviver, você ter de novo uma copa, ser uma árvore, ser um ser vivo nas mãos do Senhor, glória ser um ser que vai dar fruto dentro da sua casa, no seu trabalho, porque eu tenho fé que você vai sair daqui e vai voltar para a sua casa, para o seu trabalho. Porque a Bíblia não mente e há esperança para você, da mesma forma que teve para o meu marido. Meu marido faleceu. Mas no momento da morte dele, ele falou para mim: filha, oh Deus, é difícil falar um pouco, é ainda um pouco difícil falar. Mas ele falou para mim assim: a saber, se com tua boca confessares a Jesus e em seu coração crer que ele o ressuscitou dos mortos, será salvo. Eu falei, amém. E ele falou para mim assim: Jesus veio me buscar e morreu aqui no meu braço. Naquele momento Deus me levou lá em Salmo 116 e falou comigo: eu tenho prazer na morte dos meus santos. Falei, aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Valeu a pena! Valeu a pena às vezes que eu fui lá na boca buscar ele. Valeu a pena às vezes que eu vi ele gastar o dinheiro do mês inteiro no fim de semana. Valeu a pena eu estar do lado dele. Eu olhar na geladeira e não ter nada. Mas lá na mesa ter 4, 5 pinos de droga. Valeu a pena. Sabe por quê? Porque a fé, irmãos, a fé remove montanhas. E a fé crê naquilo que você não vê. A fé é você pisar sem saber se tem chão. E essa palavra nessa noite diz, eu digo isso para vocês, lendo aqui: ainda há esperança para a árvore cortada. Não pense que você está aqui lutando todo dia para melhorar, para se recuperar, para desistir de alguma coisa. Não pense que você é pior do que eu, não. Pior do que quem está lá fora, não. Sabe por quê? O Deus que salvou a minha vida, Ele está aqui. E Ele salvou a sua também. Aleluia. O Deus que tem cuidado de mim até hoje, Ele cuida de você. Aleluia. O Deus que cuidou do meu marido, que arrancou ele de lá
para morrer salvo. É o mesmo Deus que está aqui. Glória a Deus, aleluia. O Deus que reergueu Jó. A Bíblia diz que Jó, ele morreu farto de dias. Ele tinha todos os filhos de novo. Tinha todas as riquezas de novo. Porque ele foi fiel. Irmãos, sejam fiéis. Vai ter um dia mais difícil que o outro. Vai ter um dia que você vai querer chorar, vai querer ficar enfiado lá, não vai querer falar com ninguém. Poxa, vai ter um dia que você vai sentir saudade de alguma coisa. Meu Deus, mas eu te falo, não desista. Não desista, porque o Deus de Jó não mudou. Às vezes seu pai mudou, sua mãe, seu filho, seus irmãos, seus parentes, todo mundo muda. Mas o nosso Deus, ele é imutável. Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente para mudar a sua vida, para te arrancar daqui e para te fazer dar fruto. Aleluia! Oh, glória a Deus! Esse Deus que eu vim te falar essa noite. E é bom vir num lugar que não conhece ninguém, sabe? Porque eu sei que Deus está falando comigo aqui neste lugar. Deus, aleluia, glória a Deus. Eu sei, eu não conheço as histórias que se eu fosse ouvir, gostaria de ouvir cada um contar a sua história. Talvez um dia, né? Talvez um dia. Mas uma coisa eu falo. A sua história pode ser diferente da minha. Mas o nosso Deus é o mesmo. Glória a Deus. Aleluia. A sua situação pode estar diferente da minha nesse momento.